Primeira matéria do vídeo de hoje, uma reportagem avassaladora do Hugo Marques, lá da Veja. Vamos comentar, né? Ex-dirigente do PRTB detalha ligações do partido de Pablo Marçal com o primeiro comando da capital. Falei, opa, peraí, quem tem que ver? Discussão muito boa, muito bacana. E é isso, vou começar falando disso. Reportagem longa, trazendo algumas ponderações. Aí depois puxar para a disputa de São Paulo, falar um pouco aí do Guilherme Boulos, que será sabatinado hoje pelo Pablo Marçal. Falar sobre o Boulos e os banqueiros, quebra de protocolos em relação ao PSOL. Aí vamos falar um pouco mais de banqueiros e Poder Judiciário Brasileiro, umas coisas que tá rolando, rapaz. E aí, a gente vai pro amigo do Lula, o Maduro. Vamos falar do BRICS, vamos falar das traições do Lula, do desgaste que ele tá sofrendo na rede social. E eu acho que hoje a gente não vai falar nada da direita. Hoje, ainda se falasse, hoje não tinha treta. A não ser essa, né? Que é que começa o vídeo hoje. Mas vamos lá. Bom, Hugo Marques, pra quem assiste aí com mais frequência, eu sempre digo pra vocês, é o melhor jornalista que tem na Veja. É um cara que realmente vai atrás de algumas histórias muito interessantes mesmo. É um cara que, sei lá, no passado já trouxe algumas matérias onde ele cavou no Arquivo Nacional, né, informações que estavam nos dossiês sobre Lula, sobre o PT, sobre o MST. E o Hugo tá vindo aí, né? Ele falou com uma pessoa, tem alguns trechos aí da reportagem, ele faz... Normalmente o que é que os jornalistas fazem? Eles fazem um mini resumo da matéria, mas resumiu só e vai direto pra entrevista. Essa daqui, o resumo é bem grande, né, bem detalhado. E vamos lá, né? Sem mais delongas. Durante o primeiro turno da campanha para a Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, então candidato do PRTB, foi instado várias vezes por seus adversários a explicar as supostas ligações de dirigentes de seu partido com o primeiro comando da capital, principalmente depois que se soube que um ex-presidente da sigla, o empresário Tarcísio Escobar, havia sido indiciado pela polícia por organização criminosa. Pablo Marçal negou as acusações. Na época explicou que seu nome foi envolvido por causa, né, de um antigo sócio que teria conexões com a turma que vende as coisas ruins. Ficou dito pelo não dito. O caso agora pode mudar de patamar. E por quê? Porque agora, dia 10 de outubro, os advogados Joaquim Pereira de Paula Neto e Patrícia Reiter de Oliveira foram alvos de um atentado em Brasília. Navegavam por uma rodovia, quando perceberam que estavam sendo perseguidos por dois homens em uma moto, carro blindado, foi interceptado, né? Bem blindado. Não aconteceu nada, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Mas a apuração sobre essa tentativa, né, de tirar a vida dessas pessoas, trouxe à tona o que até agora talvez seja o mais importante testemunho do nível de infiltração do crime organizado na política. Ex-dirigente do PRTB, esses advogados aí que foram alvos, o Joaquim e a Patrícia, eles haviam procurado a polícia de Brasília em julho, 3 meses antes do ocorrido. E, para que eles fizeram isso? Para denunciar uma série de intimidações que eles iam recebendo. O autor das ameaças seria o atual presidente do PRTB, o aliado do Pablo Marçal, o Leonardo Alves de Araújo, também conhecido como Leonardo Avalanche. Motivo? Uma disputa interna pelo controle da legenda em São Paulo. Em um depoimento, a advogada contou que o dirigente teria afirmado que tiraria a vida de qualquer um que se colocasse contra as decisões dele. Na época, Joaquim era presidente do PRTB em São Paulo e Patrícia atuava como consultora jurídica. Eles se desentenderam porque, segundo ela, havia um acordo para que o candidato do PRTB à Prefeitura Paulistana fosse o padre Kelmon, que ficou nacionalmente conhecido na última eleição presidencial por razões ainda não muito bem esclarecidas. Leonardo teria decidido romper com o compromisso, né, romper o compromisso e impor o nome do ex-coach Pablo Marçal. Aí, preste atenção aqui no detalhe, ó. O que as pessoas estão dizendo não é que os caras foram lá só fofocar pro Hugo Marques. Dito em depoimento. Vamos esperar a elucidação final do caso. Mas vejam que é curioso. Pessoas, ó, para e pensa. Em julho, 2 pessoas que estavam no partido foram procurar a polícia. Deram depoimento. 3 meses depois, quase bateram as botas. Estranho. E você vê que o pessoal fez questão de registrar, né, que estavam com medo. A dupla que discordava dessa mudança, né, de rifar o padre Kelmon, teria então sido destituída dos cargos, recebido ameaças e, por fim, o que aconteceu, né, dia 10. O que ninguém sabia é que, depois disso, os advogados também passaram a revelar às autoridades segredos sobre supostas ligações do partido com crime organizado. E aqui teve um cara lá que foi indiciado, né, o Escobar. Joaquim já prestou depoimento ao Ministério Público. Com certeza a polícia vai chegar o caso, vai nos presentear, né, com toda a verdade. Eu tenho certeza, né, que se você dá um depoimento, e se você acusa, normalmente o ônus da prova é quem acusa. Ele contou que logo após a escolha de Marçal como candidato, e diante do ruído que isso criou na legenda, foi convidado por Leonardo Avalanche, o presidente do PRTB, e Tarcísio Escobar, o ex-presidente, para uma reunião em Arujá, no interior de São Paulo. E olha como são as coisas, ele tá falando onde foi, cidade, as pessoas que estavam presentes. O cara tem uma história. A polícia vai investigar, mas o cara tem uma história. Lá armou-se algo que descreveu como uma espécie de tribunal. Homens com ferramentas teriam alertado que o casal iria deixar o partido e deveria manter silêncio sobre o que tinham testemunhado. Passei horas sendo intimidado por pessoas fortemente, né, com ferramentas, disse a advogada Patrícia. Os ex-dirigentes afirmaram que os participantes da reunião eram todos membros do PCC, inclusive Avalanche Escobar.
Joaquim também contou que, logo depois da indicação de Pablo Marçal, ouviu uma conversa entre a Avalanche e alguém que identificou como sendo da cúpula do PCC. Abre aspas. Eles falaram assim para o Leonardo: a gente fez a parte suja, te colocamos aí, e agora você está rompendo? Não está cumprindo o acordo? Leonardo respondeu: não, Vossa Excelência, eu não estou fazendo isso não. A parte suja, que teria sido feita pelo PCC, de acordo com o advogado, foi a operação que possibilitou a eleição de Avalanche como presidente do partido. A organização criminosa teria falsificado a identidade de 32 pessoas. O Estatuto do PRTB determina que a escolha dos membros do Diretório Nacional deve ser definida por votos dos filiados mais antigos. Os falsos militantes teriam recebido dinheiro para se passar pelos antigos, depois foram levados a Brasília, onde ocorreu a votação que elegeu a Avalanche no início do ano, tendo sido questão apurada pela Polícia Civil de São Paulo. E vale recordar que o PRTB era o partido do Levi Fidelix, e a viúva dele, ela reclama, né, que não foi respeitada algumas coisas, que ela perdeu direito a um espaço no partido que ela tinha, ela também não está contente com a situação. A confusão só melhora. Para provar a conexão dos atuais dirigentes do PRTB com o PCC, Patrícia, o ônus da prova é de quem acusa. Então, para provar essa conexão, ela teria apresentado, ela apresentou uma gravação em que Tarcísio Escobar fala de sua fidelidade à organização criminosa. Abre aspas. Doutora, vou te dizer uma coisa, eu nunca vou botar a minha organização em risco. Diz a gravação exibida pela advogada, supostamente enviada pelo ex-presidente do PRTB. Abre aspas, eu tenho duas famílias, a minha e a do PCC. Então eu nunca vou jogar o nome da minha organização em risco. Em nada. Pode tentar falar à vontade, qualquer pessoa. Eu não vou colocar, eu sei muito bem o que eu tenho, o compromisso que eu tenho. Fecha aspas. O áudio está em modo acelerado e ainda não há como ter certeza de que a voz é realmente de Escobar. Então você vai ter uma perícia, a polícia vai se debruçar sobre o caso. Procurado por Veja, o ex-presidente do PRTB diz que não se lembra de ter gravado tal áudio. Ele não se lembra. Mas ao mesmo tempo, ele não descarta a possibilidade de ter enviado a mensagem à advogada como um alerta, né? Pode ter sido algo assim: olha, doutora, tem que tomar cuidado, né? Aqui, tipo, alertando, São Paulo, como que é complicado. Sabe como é o dia a dia em São Paulo, para empresário, para um político é complicado. Se tem um PCC, então piorou. Se nós não tomar cuidado, ressalta Escobar. Joaquim explicou que, ao tentar ingressar na política paulistana, lançando a candidatura de Padre Kelmon, o PCC não pretendia fraudar contratos, lavar dinheiro ou operar esquemas de corrupção, mas sim influenciar. Depois da tentada em Brasília, a dirigente conta que voltou a conversar com membros do PCC para saber quem da organização teria encomendado, o serviço contra ele. E quem seriam essas pessoas? Gente muito rica. Tem uma parte administrativa e outra operacional. Resume advogados sem revelar a identidade dos criminosos com os quais manteve contato. É tudo muito estranho. Rapaz, o cara foi atrás da galerinha do primeiro comando. Falou, irmão, o que tava contra mim? Me diz aí o que armou pra mim. A galera tem uns contatos. Porreta, viu? Eu não queria esses contatos, não. Deus me livre. Pablo Marçal, que não avançou pro segundo turno, né? Sempre falou desconhecer essas supostas ligações entre o partido e o crime. Só que o Joaquim, que sofreu aí o atentado junto com a Patrícia, ele falou que isso não é verdade. Abre aspas, o Pablo Marçal sabia de tudo. Sabia que o Tarcísio representava o PCC e que tinha 6 pessoas do PCC andando com a gente. Ih, rapaz! E ele sabia porque eu falei para o advogado dele. Ih, rapaz, o doutor Tarcísio. A reunião com ele foi um mês antes da eleição. Procurado, Pablo Marçal disse que isso é lenda, pronto. E o advogado dele, Tássio Renan, não se pronunciou. Leonardo Avalanche garantiu que nunca ameaçou ninguém, supostas ligações do partido jamais existiram, não temos relação alguma com o crime organizado, isso foi uma fake news das eleições de 2024. Pode ser. O fato é que as autoridades têm, nesse caso, a oportunidade de esclarecer se tudo se resume a uma intriga eleitoral, que ainda não terminou, o que não parece ser o caso, ou se o crime organizado realmente conseguiu penetrar na política da maior e mais importante cidade da América Latina. Uma coisa é certa. A confusão tá grande, né? A ponto de chegar lá no carro do cara blindado, pei, rapaz, alguma coisa tá acontecendo. Tem alguma coisa acontece, a briga tá boa. Vamos ver. Aí, conversando com o Joaquim, Hugo Marques pergunta: qual era exatamente a sua atuação dentro da legenda? O Leonardo tinha um acordo com o Tarcísio Escobar. Ele me apresentou, o Tarcísio, como líder do PCC. Leonardo falou pra mim: ele vai cuidar do partido em São Paulo. Ele é o chefe do PCC, fiz um acordo com ele. Ficamos alinhados em colocar Padre Kelmon como candidato a prefeito de São Paulo. Poucos dias após Tarcísio assumir a presidência, a imprensa fez o vínculo dele com o PCC. Era preciso afastá-lo. Em março, fui nomeado presidente do PRTB em São Paulo. Fui uma espécie de presidente postiço até junho. O Tarcísio Escobar foi o que foi indiciado pela Polícia Civil. O senhor disse ao Ministério Público que o PCC estava por trás do partido? Eles faziam jantares lá no escritório. O cara foi isso pro Ministério Público, rapaz. Eu não participava porque tinha medo do que estava acontecendo, mas sabia que tinha muito criminoso dentro do partido. Eu sabia, estava vendo tudo. O Escobar disse que estava no partido representando um grupo criminoso e ele tinha que fazer tudo pelo grupo criminoso que era o PCC. Ele falou isso? Falou? Tem um áudio dele para provar. Disse isso quando começaram as divergências sobre quem seria o candidato a prefeito de São Paulo. A chapa seria Padre Kelmon, Pastor Manuel. Já tínhamos feito até vídeo do padre como candidato. Briguei com o Leonardo Avalanche quando ele disse que Pablo Marçal seria o candidato. Ele e Tarcísio Escobar também se desentenderam por conta disso. Foi nesse contexto que ele gravou o áudio, assumindo que era do PCC. Ele estava justificando que não era o crime organizado que estava fazendo aquilo com a gente, a troca do candidato.
Tarcísio estava explicando que estava levando a culpa por decisões do Leonardo Avalanche, que teria quebrado o acordo com o PCC. Pablo Marçal sabia dessas conexões do partido com o PCC? Fala do Joaquim pro Hugo Marques da Veja, aspas. O Pablo Marçal sabia que o Tarcísio representava o PCC e que tinha 6 pessoas do PCC andando com a gente. Eu falei para o doutor Tássio, advogado dele. A reunião foi um mês antes da eleição. No lançamento da candidatura do Marçal, o Leonardo até usou a camiseta Salve. É uma saudação entre os integrantes do grupo. E olha que curioso agora. Qual seria o objetivo do PCC ao tentar conquistar a Prefeitura de São Paulo? O que eles queriam é montar uma estrutura para eleger vários deputados federais nas próximas eleições. A entrevista vai um pouco além, mas acho que já deu para sentir o tom. E termina aqui por uma coisa. Vai ter investigação. Vai ter investigação, pra provar tudo, o que aconteceu, deixou de acontecer, tudo bonitinho, a gente vai saber os pormenores. Mas e se o que está sendo relatado, né, for desse jeito, for um negócio realmente pesado, ruim? Vocês já pensaram toda a irresponsabilidade? Imagine se esse caso se confirmar do jeito que está aí. Imagine toda a irresponsabilidade dos deputados federais que trucidaram Bolsonaro, que atacaram Bolsonaro, que omitiram diversos pontos sobre Pablo Marçal. Esse meme resume, né? Não era você que estava apoiando o Marçal? Marçal de direita? Por que está fazendo live com Boulos? E aí? Muita gente aí começou a desembarcar, né, do barco do Marçal, principalmente por conta dessa live. Gente aí que... Tem algumas pessoas que eram os principais porta-vozes do Marçal dentro da direita, dentro do bolsonarismo. Deputados, jornalistas e influenciadores. Vários desembarcaram, vários fingem demência, não tem outra palavra para classificar, e eu tô achando maravilhoso na rede social. Eu paro para ler os comentários. Eu vi uma pessoa falando um negócio lá, não sei que... Eu não vou falar porque é fácil descobrir qual é o comentário. Mas eu fui ler as mensagens, eu não vou falar o que é. Mas assim, a pessoa tá falando do Pablo Marçal, né, tá criticando. Pelos comentários, a enxurrada de comentário. Ó, mas por que então você tava de gracinha? Por que você tava isso? Por que tava aquilo outro? O povo tem memória. O povo tem memória. E não adianta querer chamar o povo de gado, de intolerante, de intransigente, sabe? De fanático, né? Bolsonaristas fanáticos. Não acho que o povo é fanático. Eu acho que o povo tá de saco cheio de algumas pessoas, de algumas figuras e a forma como alguns se comportaram durante o período eleitoral. Mas vamos lá. Hoje, veremos. Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos dar aí o voto de confiança. Hoje a gente vai saber, né? Vamos ver como é que vai ser a sabatina do Marçal e do Boulos. O que é, no mínimo, curioso. É muito curioso. Mas é muito curioso mesmo. Mesmo. E na rede social ainda tem gente defendendo o Marçal. Aqueles direitistas, diretores falam, mas o Nunes fugiu. O Nunes não quer aceitar. O Marçal chamou todo mundo. Tá bom, galera. Tá bom. Tá ali, ó. Pablo Marçal aposenta o Boulos e faz sinalização ao pessoalista. Sério, eu fico perguntando por que meus coleguinhas da área da comunicação, por que é tão difícil vocês fazerem a meia-culpa? Por que é tão difícil, senhores, fazer a meia-culpa? Todo mundo erra, pô. E a gente fala, pô, errei, me perdoe, me desculpe, sabe? Me desculpa por ter tripudiado de Bolsonaro. Me desculpa por ter, né, omitido diversas coisas. Tem uma galera aí que, ao longo do processo, fingiu que era entrevista, que eu falava, meu Deus, isso aqui é entrevista ou é, sei lá, o show da Xuxa? Tá parecendo as paquitas do Marçal. Pô, entrevista, sabatina, pô. Sabe? É um negócio que foi feio, viu? Foi feio, foi torcida. E agora tá aí, né? Filho feio ninguém quer. Como o Bolsonaro disse. 2026, peçam pra bater foto com o Pablo Marçal. Aquela manchete foi boa. Vou relembrar dela. Chega em 2026, a gente vai lembrar.